sempre lendo. Amém? Amém. Diga, eu faço parte de uma visão. Você está pronto para receber a palavra? Amém. Abre lá em Atos, capítulo 16. Aleluia. Há poder na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Versículo 6 em diante diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. Versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas, ele também era membro da equipe ministerial do apóstolo Paulo. No verso 6 ao 8, ele narra de uma forma que ele não estava, né? Talvez Lucas se encontrou com o resto da equipe exatamente lá em Trode. Porque no verso 10 ele vai se incluir na história. Então, até aqui, Paulo estava viajando com alguns irmãos, numa viagem missionária, e ele ia pregar a palavra na Ásia, mas de alguma forma ele foi, pelo testemunho interior, impedido de ir. Talvez não era o tempo, a forma ainda dele ir para lá, né? E aí ele volta para Trode esperando um comando de Deus. E esse comando ele veio através de uma visão. E nessa visão Paulo viu alguém da Macedônia, que ele sabia, identificou como alguém da Macedônia, porque essa pessoa também falou, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve a visão. Mas lê comigo agora o verso 10. Assim que teve, note que Lucas está falando no singular, assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Agora Lucas está falando no plural. E não só no plural, como ele também está se incluindo nisso. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Paulo teve a visão, mas Lucas e os demais irmãos, imediatamente, ao ouvir de Paulo, eles não ouviram de Deus, eles não viram a visão também, só Paulo viu, só Paulo ouviu. E Paulo, como um líder, comunicou para eles. E quando eles ouviram do líder, eles concluíram: Deus está nos chamando para isso. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que na maioria das vezes eu não vou ter a visão. Sim, eu sei que Deus tem um plano pessoal para cada um de nós. Amém? Sim ou não? Diga, Deus tem um plano para a minha vida. Amém? Eu sei disso. Mas sabe, a visão pessoal de Deus para cada um, ela vai estar sempre conectada e submetida a uma visão maior. A uma visão macro. A visão micro, individual, vai estar sempre dentro de uma visão macro. De um corpo. Amém? Pastor Tony Cook, no livro O Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, ele mostra várias passagens bíblicas, esse modus operandi de Deus. Deus começa com um líder, né? Dá uma visão para o líder que é maior do que ele, e ele diz: e agora, como é que eu vou fazer? E Deus diz: eu estou com você, fique tranquilo. Mas Deus também conecta pessoas àquele líder. E o pastor Tony Cook, ele conclui dizendo: Deus começa com um líder, mas ele termina com um time.
Deus começa com um líder, mas ele termina com um time. Ei, você faz parte de um time. E você não precisa ter a visão. Teu líder vai ter a visão. Teu líder vai receber a visão. Mas se Deus te conectou com ele, irmãos, quando ele transmite a visão, você precisa ter essa mesma rapidez que Lucas e os demais irmãos tiveram aqui. Imediatamente. Esses irmãos não pensaram, Macedônia? A gente vai fazer o que na Macedônia? E como é que a gente vai para Macedônia? E onde a gente vai ficar na Macedônia? Não, quando Paulo disse, irmãos, eu tive uma visão. Tinha um homem e ele disse, passa na Macedônia e nos ajuda. A gente vai para lá agora. Imediatamente. Eles, irmãos, preste atenção. Eles queriam ir para a Ásia. Esse era o plano. Foram impedidos pelo Espírito Santo, porque Deus tinha um outro plano. Mas esse plano de Deus foi comunicado a quem estava em liderança. Porque Deus trabalha assim. Amém? Aleluia. Agora, por que Deus institui autoridade? Porque Deus é organizado. Sabe, irmãos, onde não tem liderança vai ter caos. Vai ter confusão. Não vai ter uma visão clara. E a Bíblia diz que sem uma visão, o povo vai ser corrompido. Para ter uma visão clara, precisa ter liderança. Amém? E essa é uma das responsabilidades de um líder. Transmitir a visão. Amém? Transmitir a visão. Abacuque 2 fala sobre isso, de você receber a visão e de você transmiti-la de uma forma tão clara que até quem passa correndo vê. Amém? Agora, quando o teu líder transmite a visão, você precisa ser rápido em agarrar a visão. Em entender, Deus me quer nisso. Tem um homem de Deus chamado Lester Summerall, que ele fazia essa oração. Ele disse que quase todo dia orava isso. Deus, não importa o que você esteja fazendo nesse mundo, não me deixe ficar de fora. Sabe, eu quero que você faça essa oração. Deus, aquilo que você for fazer através do verbo Portal do Sol, não me deixe ficar de fora. Aleluia. Deus está fazendo grandes coisas, irmãos, nessa igreja e através dela. Você diz, mas já tem 16 anos. Está só começando. Diga, está só começando. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, grandes coisas estão para vir, grandes visões já estão sendo comunicadas ao teu pastor e outras vão ser, amém? E ele precisa de você. Ele precisa desse time, amém? Unido, pegando junto, concluindo, Deus está me chamando para isso, amém? E quando você agarra uma visão macro, quando você menos espera, aquilo que Deus tinha como visão pessoal para você, vai estar acontecendo, vai estar se cumprindo. Você não tem que correr atrás de uma visão pessoal, você corre atrás da visão coletiva. E cumprindo ou ajudando o corpo a cumprir essa visão, a visão do membro vai ser cumprida também. Você está entendendo isso? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, desde adolescente, jovem, eu me submeti a essa visão. Eu entendi que Deus não queria só os meus pais, Deus também me queria plantado, conectado. E eu agarrei, me submeti, tomando decisões baseadas em estar submetido àquilo que Deus queria que eu fizesse parte, amém? E
tantas coisas, irmãos, que eu tinha como um sonho, ou entendi, rapaz, Deus tem isso para mim, isso é grande demais, como é que vai ser isso? Hoje eu vejo se cumprindo, e eu não corri atrás de nada disso, eu só corri atrás de servir a quem Deus queria que eu servisse. Sabe, quando você cuida das coisas do Senhor, Deus cuida das tuas coisas. Amém? Então Lucas e os demais irmãos concluíram que Deus nos havia chamado. Quando o teu pastor transmite uma visão, você precisa ter essa mesma conclusão. É para isso que Deus está me chamando. Todos nós precisamos seguir uma visão. Jesus disse em João capítulo 12, acho que o verso 23, ele disse: aquele que me serve, siga-me. É interessante porque ele podia ter dito: aquele que me segue, porque tinha muita gente querendo seguir ele. Jesus podia ter dito: aquele que me segue, me sirva. Mas a ordem foi diferente. Jesus disse: aquele que me serve, me siga. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que quem vai seguir, vai servir. Mas nem todo mundo que está servindo, significa que está seguindo. Você pode dizer: eu estou servindo na minha igreja. Amém. Mas Jesus disse: aquele que serve tem que seguir. Porque é possível você servir sem seguir. Porque o seguir tem a ver com o amor, tem a ver com a submissão. Com o coração. O servir tem a ver com o ato, com aquilo que você faz por fora. Mas o seguir tem a ver com o que está por dentro. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que é possível até mesmo você dar a sua vida por outros sem amor. E isso não tem proveito nenhum. Vai ter para o outro que você salvou, mas para você não. Porque só servir não é suficiente. Aí você diga: eu cumpro todas as escalas. Amém. A pergunta hoje de manhã não é se você está servindo. É se você está seguindo. Porque não é só servir uma visão, é seguir a visão. Hebreus capítulo 13, o escritor aos Hebreus usa uma palavra interessante, no versículo 7 e no versículo 17. Ele fala sobre termos guias. Você já foi para um lugar turístico e você não conhecia muita coisa e você precisou de um guia? Quem aqui já teve essa experiência? Não é interessante? Você chega naquele museu, naquele lugar, naquela praia, sei lá, naquela trilha, você não sabe para onde vai. Você não conhece nada, você só está curioso de conhecer. Você não sabe de nada. Por mais que você já pesquisou no Google, chegou lá, você... Vou para onde? O que é isso aqui? Qual a história disso aqui? Você precisa de um guia. E aí esse guia vai na frente. Você precisa estar onde? Atrás do guia. Fazendo o quê? Seguindo. Não adianta você passar na frente. Esse guia está devagar demais. O que é que vai acontecer? Você vai se perder e você vai deixar de desfrutar e de saber de coisas que você poderia, porque só o guia sabe. Talvez você pode até ir mais rápido, você pode, ter as suas próprias experiências, mas tem coisas que você só saberia se você estivesse seguindo. Como é bom seguir, irmão. E é aí entender isso que faz a gente ver a bênção que é estar submetido. O mundo distorceu isso. Porque o mundo jaz no maligno, o diabo é o Deus desse século e ele foi por quem começou a insubmissão.
Lúcifer, né? De querer estar acima, de querer passar do guia. E olha o que aconteceu com ele. E olha o que vai acontecer com ele. A gente não pode cair nesse mesmo erro. E aí, porque ele quer derrubar o ser humano, e porque ele tem ainda essa mesma atitude, e ele governa esse mundo com essa atitude, por isso ele é abusivo, autoritário, ele escraviza com o pecado, ele engana, ele manipula as pessoas, é que ele distorce. E quando a gente no mundo fala de submissão, as pessoas... Isso é antiquado, né? Não, o mundo de hoje não é mais assim. Ei, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, diz: não há nada novo debaixo do sol. Os princípios de Deus não possuem data de validade. Amém? Submissão sempre vai ser valioso para Deus. Sempre vai ser uma chave para que eu e você desfrutemos, experimentemos da vontade de Deus. E é por isso que a submissão bíblica, a submissão criada, originada por Deus, é uma grande bênção. Como é bom você seguir. Porque sabe, irmão, se aquele grupo se perder, quem vai ser cobrado é o guia. Você é restituído depois. Mas quem vai entrar em problema é o guia. Daí a responsabilidade da liderança, de ser um guia. E sabe, um guia, ele precisa ter experiência por onde ele vai levar os outros. Ele não pode se aventurar. Não, ele já tem que ter ido antes. Vai pegando o que Deus está falando com você, meu. Aleluia. Amém? Então Jesus disse: siga. E lá em Hebreus 13:7 ele diz: olha, considere os teus guias, atente para o resultado da vida deles e imite a fé deles. Depois no verso 17 ele diz: olha, seja submisso, seja obediente e seja submisso aos seus guias. Porque submissão e obediência são coisas diferentes. É a mesma coisa que eu falei do servir e seguir. A obediência é o serviço, é você fazer aquilo que foi lhe pedido para fazer, é o ato, é a ação, mas a submissão é o seguir, é o como você faz, é como está o teu coração, como está a tua atitude. Não é só fazer, é como eu faço, é quem eu estou me tornando enquanto eu faço. Porque só fazer possa ser que não tenha proveito para você, mas quando você faz em amor, quando você faz com o coração certo, vai ter proveito para quem foi abençoado pelo que você fez, mas também vai ter proveito para você, meu irmão. Aleluia! Na verdade, vai ter até mais proveito para você. Esse é um dos privilégios de servir. Lembra de João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus? Aqueles servos, Jesus disse: olha, enche aquelas talhas de água. Eles encheram, né? Maria tinha dito: faça tudo o que ele vos disser. E eles fizeram, tudo o que Jesus disse, eles fizeram. E foi simples demais. Jesus pega as talhas, enche de água, leve. 3 comandos. E eles fizeram. Quando o mestre Sala prova, não era água, era vinho. Um vinho melhor. Sabe, para todo mundo que estava na festa, foi só assim: o noivo fez o contrário de todos os outros. Deixou o melhor vinho para o final. Chegou um vinho novo aí, top. Já tomou esse vinho novo que trouxeram? Top. Mas para quem estava servindo, foi uma experiência inesquecível.
Sabe, irmãos, tem muita gente que vai estar no culto, vai dizer que, rapaz, que culto maravilhoso. Eita, o culto hoje foi poderoso. Mas quem está nos bastidores, além de desfrutar do culto maravilhoso, vai experimentar milagres, vai experimentar o agir de Deus, o favor de Deus, fazendo algo que você não podia fazer. Como é bom isso. Amém, irmãos? Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 8, a gente já vai ver os frutos, né? Alguns dos frutos dessa obediência de Paulo e da sua equipe, Lucas e os demais, a essa visão. E a gente agora vai aprender com aqueles que foram alvos e frutos da obediência deles. As igrejas da Macedônia. Aqui a gente vai aprender como se submeter e agarrar uma visão. Versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que exemplo, irmãos. Deixa eu te contextualizar aqui. Paulo, ele estava levantando uma campanha de assistência para os irmãos e igrejas na Judéia. Essas igrejas na Judéia, ou a região lá, e os irmãos que estavam lá, estavam passando por algumas tribulações, necessidades, algumas condições precárias. E Paulo, ele estava levantando nas demais regiões e igrejas assistência, ajuda para essas igrejas na Judéia. A questão é que na Macedônia não estava uma situação tão diferente. E como diz aqui, os irmãos também estavam passando por muita prova de tribulação. Não era uma tribulação, era muita prova de tribulação. E quem disse isso foi Paulo. E você sabe que Paulo passou por muita coisa, e coisas que ele passava, ele dizia, minha leve e momentânea tribulação. Mas Paulo foi quem disse, muita prova de tribulação. Então, meu irmão, a situação lá não era tão fácil, não. Você concorda comigo? Talvez por saber disso, Paulo não pediu ajuda aos irmãos. Paulo estava levantando essa campanha para ajudar os da Judéia, e ele pediu a outras regiões, outras igrejas. Só que os irmãos das igrejas da Macedônia ficaram sabendo. E sabe, eles podiam ter tido pelo menos duas reações negativas a isso. Eles podiam ter pensado, por que Paulo não pediu ajuda a gente? Pediu a fulano, pediu a região tal, pediu a cidade tal, pediu as igrejas ali, e não pediu a gente. Paulo pensa que a gente não pode ajudar, não? Ou Paulo não quer que a gente faça parte disso? Paulo está nos excluindo? Você concorda que eles poderiam ter pensado assim? Eles poderiam também ter pensado, Paulo está fazendo tudo isso para ajudar o pessoal lá da Judéia, e ele não faz isso também para ajudar a gente? Ele não sabe o que a gente está passando? Eles podiam ter dito, a nossa situação está até pior do que a deles. Você precisa tomar nota do que eu vou dizer agora. A atitude de submissão vai te livrar do vitimismo. Submissão te tira de uma atitude vitimista e te coloca em uma atitude ativa.
você deixa de esperar que façam por você e você se coloca numa posição de que você vai fazer pelos outros. No livro 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja, um dos livros da nossa editora, eu indico também uma leitura maravilhosa. A primeira maneira que a autora diz de que nós podemos ser uma bênção para a nossa igreja é justamente se livrar dessa atitude. Não é o que a igreja pode fazer por mim. É o que eu posso fazer pela igreja. Sair dessa atitude e dizer, o pastor não falou comigo hoje. O pastor não me ouviu hoje. Sair dessa atitude de que termina o culto e você fica atrás do pastor. O pastor tem que conversar com você. Pastor, não. Você que tem que conversar com as pessoas. Você que tem que ser a voz do pastor para as pessoas agora. E se seu pastor for ficar no final do culto falando com todo mundo, ele vai sair daqui meia-noite. Deus está falando, né? Não, divide a carga. Com quem você... o pastor nunca mais me visitou, nunca mais foi na minha casa. E você, foi visitar quem? Às vezes o pessoal pensa que o pastor tem espírito de adivinhação. Eu passei por isso, não recebi uma mensagem do pastor. E ele sabia que tu estava passando por isso. Tu disse a ele. Como dizia o pastor, está ficando quieto aqui. Não seja tentado a faltar o culto hoje à noite, não. Diga, eu preciso estar aqui hoje à noite também. Foi bonita a convicção dos irmãos. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Diga, eu preciso estar aqui hoje à noite também. Mas, irmão, deixa dessa mentalidade. O apóstolo Guto, ele diz, a gente precisa trocar a chave. Não é me dê, é eu dou. Troque o me dê pelo eu dou. Troque o me faça pelo eu faço. Jesus disse, aquilo que você quer que façam por você, faça você primeiro. Amém, irmãos? Então, olha a atitude nobre que esses irmãos tiveram. Passando por muita prova de tribulação, eles não ficaram se comparando. Eles não ficaram com inveja. Eles não ficaram se sentindo excluídos. O que foi que eles fizeram? Eles pediram a Paulo para participar. E não foi só um pedido assim, né? Paulo, a gente também quer participar. E Paulo disse, já que vocês insistem, né? Não, irmãos, Paulo sabia do que eles estavam passando. E possivelmente Paulo disse, não, irmãos, não precisa. Paulo, a gente quer também ajudar. Irmãos, olha, não precisa. Porque Paulo diz assim que eles pediram com muitos rogos. Eles aperrearam Paulo. A tradução do grego cearense. Aperrearam Paulo. Paulo, não precisa. A gente vai, a gente quer, a gente vai. Talvez Paulo disse, não, então, contribuam com isso aqui. Paulo diz, eles fizeram não só mais do que o próprio Paulo esperava, como também mais do que podiam. Agora, irmãos, olhe que atitude. Esses irmãos precisavam receber. O que foi que eles fizeram? Pediram para dar. Eu vou repetir. Eles precisavam receber. O que foi que eles fizeram? Pediram para dar. Você entende o que é essa atitude de submissão, de dizer, eu estou com esse cara e não abro? O que é que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma campanha para... Vou participar. Paulo disse, não precisa. Vou.
Sabe, irmãos, você precisa ser daqueles que aperreiam o teu pastor. No bom sentido. Aperreia para quê? Para dar, para fazer parte, para ajudar, para se somar. É esse aperreio que você tem que dar ao pastor, não é outro não. Esse é o aperreio certo. O apóstolo Guto, ele fala para a gente, eu prefiro trabalhar com quem eu tenho que frear, do que com quem eu tenho que estar empurrando. Você já viu aqueles, já passou por uma situação do carro pegar no tranco? Não é ruim, irmão? Vai, não vai, chama mais gente, empurra. Pegou. Não, é melhor você andar no carro que, opa, tem que frear aqui. Qualquer coisinha, um bichado, né? Não é muito melhor? Então é melhor que teu pastor diga, irmãos, você já está fazendo tanto, tá bom, dê um tempinho, olha, isso aqui não precisa não, deixa que tem outros que podem fazer. Do que o pastor, fulano, faz isso aqui, fulano, e te empurrando, irmão, você não precisa disso, você já passou desse ponto. Estou falando com líderes e liderados. Você tem que ter a iniciativa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o pastor, calma, vamos esperar um tempo, né? Aí não é a hora. Aí tá certo, irmão. Agora, passada a hora, como o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 5, diz, vocês já deviam ser mestres, ainda estão como criança. Aí está difícil. Amém? Agora, olha o que esses irmãos fizeram. Primeira coisa, primeiro ponto. Tudo isso foi só a introdução, a mensagem vai começar agora, tá certo? Mas fica tranquilo que vai ser rápido. Primeiro ponto, como agarrar uma visão. Diz que eles manifestaram a abundância de alegria. Deixa eu te falar algo. Você nunca vai se submeter a uma visão que você não celebra. Você nunca vai conseguir se submeter a uma visão que você não se alegre com ela. Eu posso fazer uma reflexão com você e minha intenção não é trazer condenação. Amém? É só trazer reflexão. Se você refletir e ver, estou errado, não é para ficar condenado, é para mudar. Está tudo bem. Amém? Mas como foi a tua reação quando você recebeu o comunicado dessa reunião? Domingo, segundo domingo de janeiro, verão, 9 da manhã. Eu chamei Ramon para vir comigo, ele não ficou muito alegre, não. Mas ele não é aqui da igreja, né? Tá tudo bem. Mas são convocações assim, ou situações assim, que a gente... Como é que eu estou reagindo? Porque se a reação foi... o pastor inventa demais. Né? Mais uma reunião. Está errado. Você precisa celebrar as oportunidades. Diga isso em voz alta. Eu preciso celebrar as oportunidades. Amém, irmãos? Você nunca vai se submeter a algo que você não celebrar primeiro. Quando eles ouviram a visão, Paulo está ajudando as igrejas da Judéia, eles se alegraram com aquilo. Eles não ficaram, para que isso? Para que isso, irmãos? É o principal sintoma de insubmissão.
foi o pra que isso que ia fazer Naamã perder o milagre dele. Ele chegou lá, né? Você sabe da história. Eliseu só mandou o recado. Naamã já ficou chateado aí. Não veio nem me receber. Rapaz, o pastor pediu para fulano falar comigo. Tá tudo bem, meu irmão. Se o pastor tiver que falar pessoalmente com cada pessoa, aí vai ficar complicado para ele quando a igreja está uma igreja dessa. E quando crescer mais? É por isso que a autoridade vai sendo delegada. Nunca mais eu tive um tempinho, um cafezinho com o pastor. Graças a Deus, sinal que você não está dando problema. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, me dê atenção, pastor. Eu disse: cara, é fácil. Isso é fácil? O que é que eu posso fazer? Eu disse: traz tua esposa. Eu vou te dar atenção na hora. Eu vou ter que resolver essa bronca. Não, pastor. Sinal que está tudo bem, irmão. Eu preciso de você agora fazendo por outro. Oh, aleluia. Se alegra com a visão. Quando o pastor disser: irmãos, a gente tem tal projeto, você tem que se alegrar. Eita, vai ser bom demais. Eita, vai ser bem. É uma oportunidade. Amém? Eles entenderam aqui. É uma oportunidade da gente semear o que a gente precisa colher. Amém? Segundo ponto, versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Se mostrar voluntário. Não é só ser voluntário. É se mostrar voluntário. Você já viu aquela pessoa que diz: e aí, irmão, o que é que tu está fazendo? Nada, ninguém me pediu para fazer nada. Está esperando ser empurrado, né? Não, você tem que se mostrar voluntário. Agora, irmãos, não é só de boca, não. Porque de boca tem muito. Pastor, pode contar comigo, viu? Se o senhor precisar, é só falar. Aí você fala: irmão, eita, hoje eu não posso porque tem aquilo. Aí você fala outra vez: eita, pastor, tem isso aqui. Se tivesse falado antes, você falou com 72 horas, às vezes com um mês antes. Eita, se tivesse falado antes. Meu irmão, não tinha como saber antes que eu ia precisar da sua ajuda. Não, mas pode contar comigo. Amém. Aí, terceira oportunidade. Não, irmãos, é se mostrar vontade de verdade. É com boca e com ação. Pode contar comigo mesmo. Pastor, olha, agora eu não vou poder, mas tal horário eu faço. Esse dia eu não posso, mas pode ser o outro dia. É diferente, você só diz: eita, posso não, pastor. Né? Não, posso não, aqui realmente tem uma justificativa, tranquilo, não tem problema não. Mas quando é que você vai poder? Seja ágil, seja diligente, se mostre voluntário. Amém? Chegue mais cedo, mesmo sem estar escalado. Irmão, mas não quer aqui hoje, está escalado? Não, estou aqui. Se tiver alguma necessidade, estou aqui. Amém? Se mostre voluntário. E o terceiro ponto, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Consagração ao Senhor. Foi isso que fizemos aqui no início. Porque o teu serviço não é natural. Ele pode parecer que é. Ele tem um lado natural. Mas em sua essência, em sua origem, é um serviço
sobrenatural. Porque é no reino de Deus. Amém? Em Eclesiastes 9, Salomão falou: aquilo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro diz: aquele que serve, faça na força que Deus supre. Antes o homem só fazia na sua própria força, mas agora, irmãos, na nova aliança, tem uma força que vem do alto, tem uma graça disponível, tem o Espírito Santo te inspirando por dentro, te trazendo ideias, renovando as tuas forças. Tem força, graça para você fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas para desfrutar dela, você precisa estar se dando primeiro a Ele. E quando você se dá primeiro a Deus, você vai esperar de Deus primeiro. Tem muita gente sendo frustrada em igrejas, e eu sei que tem situações, né, de má conduta de liderança, de má exemplo de liderança, né, de liderança abusiva, eu sei. Que por aí no corpo de Cristo tem casos assim. Mas a maioria de pessoas frustradas no corpo de Cristo, em igrejas, irmãos, é porque elas estão colocando expectativa em homens, a expectativa que elas deveriam colocar em Deus. Porque homem nenhum, por mais íntegro que seja, por mais fiel ao Senhor que seja, pelo melhor coração que tenha, não vai fazer por você aquilo que só Deus vai fazer. Judas teve o melhor líder que já existiu. Perfeito. E mesmo assim ele foi frustrado. Ou se deixou ser frustrado. O próprio Jesus disse: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Jesus não dava motivo de tropeço. Jesus não pecou. Perfeito. Mas ainda assim tinha gente que achava. Se achava é porque estava procurando. O que é que você está procurando nos teus livros? Porque se você estiver procurando falha, vai achar. Porque teus líderes não são perfeitos. É por isso que Deus te conectou com eles. Tanto porque eles precisam de você, quanto porque você também é imperfeito. Porque se eles fossem perfeitos, eles não teriam líderes imperfeitos, ou liderados imperfeitos. Eles não mereciam liderados como você. Graças a Deus, porque meus líderes são imperfeitos. E aí eu posso ser liderado por eles. Eu não estou falando de pecado, irmãos, de falha moral, de caráter, não. Estou falando de jeito, de personalidade, de algumas áreas, né, que a gente ainda está crescendo, exercendo o fruto do Espírito. Né? Amém? Nem todo dia a gente acorda. Não, tem dia que a gente acorda, sério. Me ajuda. Eles também têm boleto para pagar igual você. Filho para cuidar igual você. Estou deixando você pensar mesmo. Então você tem que se dar primeiro ao Senhor. Porque quando você se dá primeiro ao Senhor, você vai esperar primeiro do Senhor. Como está a tua consagração pessoal? Paulo fala em Romanos 12, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem uma temperatura certa para servir.
Amém? E isso não é o pastor que vai fazer por você, não, irmão. É uma disciplina pessoal, diária. De falar com o Senhor, de buscar ao Senhor, de ter um tempo de oração, de ter um tempo de leitura da palavra, de alimentar o teu espírito diariamente, de meditar de dia, de meditar de noite, de crucificar a tua carne, de renovar a tua mente. Ninguém pode fazer isso por você. Você se dar ao Senhor. Ter uma consagração pessoal a Ele. E quando você se dar ao Senhor, irmãos, você vai se dar às pessoas. Foi isso que esses irmãos fizeram. Se deram primeiro ao Senhor, e Paulo disse, depois a nós. Porque quando você se consagra ao Senhor, Deus vai te conectar com pessoas. Amém? Aleluia. E sabe, tem muita gente dizendo, usando até um termo que parece espiritual, e existe o lugar dele. Mas, infelizmente, em muitos casos, esse termo é usado de maneira leviana. Eu acho que chegou o meu tempo. Eu acho que chegou o meu tempo de sair desse departamento. Né? Ou então, eu acho que chegou o meu tempo de sair dessa igreja. Aí você vai conversar e diz, por que você acha? Porque assim, eu não tenho mais assim a mesma alegria de servir que eu tinha antes. A pergunta é, você ainda tem a mesma intensidade que você tinha antes? Você tem a mesma disciplina espiritual que você tinha antes? Eu ouvi isso do pastor Carlos Alberto Figueiredo uma vez. Ele falava sobre casamento, mas é um princípio que se aplica a tudo. Ele disse assim, fidelidade é você escolher todos os dias. Troquei. Fidelidade é você querer todos os dias o que você escolheu um dia. Eu vou repetir. Fidelidade é você querer todos os dias o que você escolheu um dia. Então, irmãos, se Deus te conectou, se Deus te colocou nesse lugar, é Deus que tem que tirar. Não é uma circunstância, não é uma situação, não é um sentimento. É uma nova direção. E uma nova direção de Deus vai ser sempre maior para melhor, é de degrau em degrau. Glória em glória. Mas é de glória em glória, não é de desgraça para glória. E sabe, é por isso que quando uma nova direção chega, quando as coisas estão muito bem, Deus, tô ruim demais aqui. Aí Deus traz uma nova direção para te livrar daquilo. Não, meu irmão. Você transforma aquilo ali em glória e aí Deus vem com uma glória maior. Tá tão bom aqui, é por isso mesmo, tá aprovado. Agora tem um novo nível aqui. Amém, irmãos? Mas não está muito bom aqui não, acho que chegou o meu tempo. Chegou o tempo que você se acordar para Jesus, meu irmão. Tomar vergonha na cara e se dar a Ele, e se consagrar a Ele e voltar ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta a ter a intensidade que você tinha na primeira escala que você recebeu. Na primeira oportunidade que você recebeu. Aí você vai ver que não chegou o tempo não, irmão. Era você que estava negligente. Estou deixando você pensar e me perdoar também. Eu vou encerrar com uma imagem. Daqui a pouco. Mas, Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre a justa
cooperação de cada parte. Amém? Um corpo, ele precisa da justa cooperação de cada parte para efetuar o seu crescimento. Uma justa cooperação. É uma operação conjunta, em comunhão, em coletividade, como um time, mas cada parte precisa ser justa na sua cooperação. E sabe, uma medida que é justa para mim pode ser injusta para você. Um exemplo, Paulo é bem claro lá em Coríntios, falando sobre solteiros e casados. Paulo diz, olha, o solteiro cuide das coisas do Senhor. Exclusividade. Ele diz, casou, Deus se divide. Olha como Deus valoriza o casamento. É uma outra pregação, mas fica a dica. Deus valoriza tanto o casamento que ele se divide com o teu cônjuge. Diz, a atenção que você dava para mim, dê agora 50% para mim e 50% para esse aí que você casou com ele. Então, uma medida que é justa para o casal, o casado, tá? Porque ele tem que dar também à sua família. Para o solteiro, aquela mesma medida é injusta. Por quê? Porque ele pode dar mais. Ele não está dividido. Então, varia. Ou como alguém já disse, cada caso é um caso. O que é justo para um é injusto. Cabe a você entender. E cada um de nós temos a consciência que nos acusa. E é por isso que Paulo fala sobre mantermos a boa consciência. Eu estou dando a minha justa contribuição? Eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso fazer? Eu estou dando todo o tempo que eu posso dar? Claro, sem negligenciar a minha casa, sem negligenciar a minha família. Isso inclui a tua vida profissional, o teu trabalho, que é o que vai sustentar a tua família. Mas entender que isso é 50%. Se você é casado. Ah, mas eu sou solteiro, então eu não devo trabalhar. Claro que deve para se sustentar também. Mas você vai ter mais tempo para dedicar à obra. Então, qual é a tua justa cooperação? Dentro daquilo que hoje você pode contribuir. Eu não estou falando só de finanças, isso também inclui finanças. Teve um pastor uma vez que reuniu a liderança dele. A igreja estava com algumas metas, alguns projetos e não estava avançando, né, com o sustento básico da obra. E quanto mais fazer aqueles projetos, tem alguma coisa errada. Aí foi um caso específico, ele recebeu uma direção, fez uma reunião só com os líderes, deu um papel e um mesmo lápis para cada um. Disse assim, eu queria que cada um escrevesse, sem se identificar. Isso não é dar conta de ninguém. É você e Deus, mas você escreva o valor do seu dízimo. 10% daquilo que é uma média que você ganha todo mês. Aí cada líder colocou lá, dobrou o papelzinho, bem igualzinho, todo mundo lá. Fez a reunião, terminou. Quando terminou a reunião, o pastor pegou, foi abrindo, somando. Quando ele somou, pelas informações, dava quase o dobro da média que estava tendo de entrada. O que isso indicava? Que nem os líderes estavam sendo fiéis no dízimo. Olha que curioso. Não estava aqui não, viu? Vou até virar para você ver que eu não estou falando nada que está aqui. Justa cooperação. A oferta que é justo para você dar pode ser injusto para outro. A viúva deu tudo o que tinha.
Os outros deram um valor maior, mas ela deu a justa. Os outros foram injustos. Não é questão do valor. É do que é justo, correto. Mas não é só finanças. Justa cooperação de tempo. Quanto tempo você tem doado? De serviço, de qualidade, excelência no serviço, de estar se especializando mais, estudando mais, se aprimorando mais, buscando melhores referências, buscando inspiração do Senhor para aquilo que está sendo confiado a você. E não servindo no automático. Não, melhorando com diligência cada vez maior. Quando você dá a sua justa cooperação, irmãos, você vai alcançar o que Paulo fala a Timóteo. Misericórdia, vou terminar. O que Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3. Aqueles que servirem bem, que exercerem bem o serviço, o diaconato na obra do Senhor. Ele estava falando do departamento, diaconato, né, do serviço na obra do Senhor. Alcançarão para si mesmos. Ou seja, não é ninguém que vai te dar. É você que conquista. O quê? Duas coisas. Muita intrepidez na fé. Irmãos, imagina a intrepidez que aqueles servos daquele casamento saíram. Porque quem estava na festa, eu vou repetir, foi uma notícia, um vinho novo chegou, eita, ficou melhor a festa agora. Mas quem estava servindo saiu com muita intrepidez na fé. Rapaz, Jesus fala, a gente obedece, milagre acontece. Você fica intrépido, irmão, com as experiências que você tem com Deus. Rapaz, eu só fiz aquilo ali que Deus mandou, pessoas foram alcançar. Meu Deus do céu, você sai intrépido, chutando o cão na sua frente. Sai do meio, Satanás. Diz aquela música, sai da minha frente que eu quero passar. E a segunda coisa, Paulo disse, muita intrepidez na fé e justa preeminência. Olha só, justa cooperação, justa preeminência. O que é preeminência? Destaque, relevância. Você passar a ser alguém modelo. Que as pessoas vão notar, vão ter como referência e vão dizer, rapaz, eu quero ser como fulano. Eu me inspiro, a vida dele me inspira. Uma boa reputação diante das pessoas, alguém que vai ser, né, parâmetro, modelo. Destaque que as pessoas vão reconhecer propriedade, autoridade na tua vida. Mas é uma justa preeminência. Se Paulo fala de uma justa, é porque pode ter também uma injusta. Pode ser que alguns queiram a preeminência por meio da bajulação, de se amostrar, de se fazer visto, fazer só porque está sendo visto. E aí pode ser até que alguém olhe e diga, eita, fulano é uma bênção, mas é uma preeminência injusta, falsa. Não é essa que Deus tem para você. Porque porta que homem abre, homem também fecha. Mas quando Deus sonda o teu coração e abre uma porta para você, ninguém pode fechar. Então a sua justa cooperação vai te fazer ter uma justa preeminência, vai trazer crescimento para a tua vida. Eu vou encerrar com essa imagem dos elevadores. Eu cheguei um dia com um amigo meu, e fui almoçar na casa. A gente foi almoçar na casa da sogra dele. E chegou, e era um prédio, exatamente um elevador ao lado do outro. Quando a gente chegou, tinha um casal, jovem assim, já tinha apertado lá. A gente ficou esperando. E aí chegou, eram elevadores pequenos. Aí chegou o elevador de serviço. Ele se abriu, e como a vez era deles, né? O meu amigo disse, podem ir.
Ele disse, não, a gente prefere ir nesse aqui. Aí ficaram lá esperando o social. Aí ele olhou para mim, vamos. Pegou de serviço. Quando a gente estava subindo, ele disse, rapaz, ele olhou para mim e disse, pastor, que coisa, né? O pessoal não quis ir, só quero de serviço. Sério. Realmente, né? Porque estava lá só a estufa, o cheiro não era tão agradável. Aí ele disse, eu acho que tem muita gente na igreja assim. Só quer subir pelo social. Aí eu olhei para ele. Aí a gente desceu, foi almoçar. Meu irmão, fiquei um tempão pensando naquilo. Você já viu alguém fazer selfie em elevador de serviço? Tá lá, aquele tapão que o pessoal bota para proteger, né, em mudança. É pessoal. Não, mas chega no social, cheiroso, mármore, granito, o espelhão lindo, né, a iluminação, às vezes tem até lustre. No espelho, né? Social é melhor, mais confortável, mais bonito. Você tira foto, divulga. Leva curtida à vontade, né? Mas no reino de Deus, e a gente só estou introduzindo a pregação de hoje à noite, para te deixar com gostinho para vir mais tarde. Diga de novo, eu preciso estar aqui hoje à noite. No reino de Deus, esse aqui só vai até uma certa alturinha limitada. Tem andares que você só vai ter acesso em Deus pegando esse aqui. Amém? Até de noite.